Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. A aula de hoje será sobre a formação de imagens nos espelhos planos. Todos atentos que a aula já vai começar. Antes de mais nada, garanta a presença clicando no like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Como vimos no vídeo de reflexão das ondas, quando uma onda incide em uma superfície que separa dois meios materiais, parte dela retorna ao meio inicial. É esse fenômeno que chamamos de reflexão. Quando ocorre a reflexão, o ângulo que a onda incidente fará com a reta normal, que é uma reta imaginária que forma 90 graus com a superfície, será igual ao ângulo que a onda refletida faz com essa mesma reta. Ou seja, esse ângulo aqui, que chamamos de beta, será igual a esse ângulo aqui, que chamamos de alfa. No caso da luz, ela será refletida por quase todas as superfícies, mas não da mesma forma. Dependendo das características dessa superfície, a reflexão poderá ocorrer de forma regular ou difusa. Quando a superfície é muito bem polida, que é o que a primeira imagem está representando, observaremos a reflexão regular, ou seja, todos os raios que chegarem paralelos aqui na superfície serão refletidos paralelos também. No entanto, quando a superfície é irregular, como nesse segundo exemplo, que é o caso das nossas paredes, das nossas roupas, etc., raios que cheguem paralelos, esses três são paralelos, refletirão para direções diferentes. Quando temos então uma superfície gerando reflexão regular, teremos a formação de imagem. Por isso, quando uma superfície metálica começa a ser polida, ela começa cada vez mais a se parecer com um espelho, ela começa a formar imagens. Espelhos planos são superfícies planas, polidas e sem curvatura, capazes de promover a reflexão regular da luz. Dizemos que a imagem ela é formada quando dois raios refletidos se cruzam. No caso dos espelhos planos, vamos analisar o cruzamento do prolongamento dos raios. Nessa imagem, por exemplo, temos a representação de um ponto A aqui, que poderia ser um objeto, enfim, um ponto A neste local. Temos então a representação de 4 raios que estão saindo desse ponto ou sendo refletidos por ele, e como eles não são paralelos, cada um refletirá numa direção diferente. Caso haja uma pessoa aqui, que representamos por esse olho, ele receberá esses 4 raios. A dúvida é onde que estará a imagem vista por ele. Para isso, fazemos o prolongamento dos raios refletidos e vemos que eles se encontram neste ponto. Esse A', portanto, é a imagem do ponto A vista pelo observador. O observador vai receber os raios daqui e verá, portanto, a imagem neste local. Observe que a imagem estará exatamente na frente do objeto e atrás do espelho. Por ter sido formada pelo prolongamento dos raios, chamamos essa imagem de virtual. Mas essa não é a única característica da imagem formada em um espelho plano. Quando olhamos para um espelho plano, como aqueles que temos nos banheiros e móveis de casa, nossa imagem é formada atrás do espelho à mesma distância que nos encontramos da superfície refletora. Portanto, se você se encontra a 2 metros de um espelho, sua imagem é formada a 2 metros atrás do espelho, ou seja, uma distância de 4 metros de você. Aqui representamos o espelho plano por essa linha vertical, com esses traços simbolizando a parte de trás do espelho. Portanto, esse é o objeto e essa aqui é a imagem. Por se encontrar à mesma distância do espelho que o objeto, a imagem formada nos espelhos planos tem o mesmo tamanho que o objeto. Além disso, quando nos aproximamos de um espelho plano, nossa imagem também se aproxima, em sentido contrário, de forma que as distâncias sempre são iguais. Além disso, na formação da imagem existe uma inversão da direita para a esquerda, e não de baixo para cima. Chamamos isso de enantiomorfismo. Por exemplo, a imagem refletida da pata esquerda desse cachorro é a pata direita da imagem. É devido a essa característica que a palavra ambulância está escrita ao contrário nas ambulâncias. O objetivo, neste caso, é permitir que o motorista que esteja na frente de uma ambulância possa ler corretamente a palavra ao olhar pelo retrovisor do veículo e dar passagem para o veículo de trás, que possui prioridade e necessita de agilidade de locomoção. O mesmo ocorre com o carro dos bombeiros. Passamos agora para a associação de espelhos planos. Quando colocamos um objeto entre 2 espelhos planos, podemos obter mais de uma imagem, como mostra essa figura. Em alguns casos, é possível calcular o número de imagens que serão formadas pelos espelhos.
pode-se demonstrar que se o quociente 360 graus dividido pelo ângulo entre os espelhos, que chamamos de θ, for um número inteiro com θ em graus, o número n de imagens será dado por n igual a 360 dividido por θ menos 1. Ou seja, se quisermos descobrir a quantidade de imagens formadas por dois espelhos planos que possuem um ângulo θ aqui entre eles, podemos utilizar essa expressão desde que 360 graus dividido pelo ângulo θ seja um número inteiro. Todavia, temos que considerar os seguintes aspectos. Se 360 graus dividido por θ for número par, a fórmula será válida para qualquer posição do objeto aqui entre os espelhos. No entanto, se 360 sobre θ for ímpar, só podemos garantir que a fórmula funcione se o objeto estiver no plano bissetor do ângulo entre os espelhos. Ou seja, nessa região central aqui entre os dois espelhos, nessa região que divide esse ângulo no meio. É importante realçar que essa fórmula serve para determinar o número de imagens dado um determinado ângulo θ entre os espelhos, mas ela não serve para determinar o ângulo caso tenhamos o número de imagens, visto que podemos ter o mesmo número de imagens para valores diferentes de θ. O sinal já está batendo, então se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, comente aqui embaixo. E quem chegou atrasado na aula, garanta a presença clicando no like e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima semana. Até mais!